بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه البخاري في أدب المفرد عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، ou como قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós hoje vamos falar acerca das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que menciona no Corão, concretamente o versículo onde Allah fala de ter ordenado o homem que fosse bondoso para com os seus pais, conforme o versículo 8 de Sura Al-Ankabut. Portanto, o hadith que foi narrado aqui por Imam Bukhari no Adab al-Mufrad, Abu Amr al-Shaybani, rahimahullah, ele disse que o dono desta casa, e ele apontou para a casa de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu e disse, ele disse que Abdullah ibn Mas'ud relatou dizendo que eu perguntei ao profeta sallallahu alaihi wasallam qual é a ação que Allah, o poderoso e o majestoso, mais ama. Ele respondeu: é o salah, é a oração no seu tempo devido, na sua devida hora. Eu perguntei: e depois qual? Ele respondeu: depois é a bondade para com os pais. Eu perguntei: e depois qual? E ele disse: depois é o jihad no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse ainda, Abdullah ibn Mas'ud, ele contou-me estas coisas, e se eu lhe tivesse pedido mais, ele teria me dito mais. Quer dizer, se eu perguntasse, e depois qual, depois qual, depois qual, ele teria me dito mais coisas. Portanto, neste hadith, nós vamos encontrar a ordem de prioridade das boas, podemos assim dizer, este hadith revela a ordem de prioridade das boas ações ou das ações mais amadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todos nós queremos saber, ao fazer uma ação, queremos saber o que Allah mais gosta, o que mais gosta, o que mais gosta, e você dá preferência àquilo que ele mais gosta. Portanto, o hadith menciona a salatu ala waqtiha, o salat na sua devida hora. Portanto, este salat, que é o pilar mais importante depois do iman, não é, conforme o Corão menciona, não é? Allah subhanahu wa ta'ala diz: waqimu salata wa atu zakat, por aí em diante. Portanto, cumprir o salat no seu devido tempo é sinal de submissão, de entrega, de devoção imediata à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e, obviamente, a proteção contra o pecado. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disse: eu perguntei ao mensageiro de Allah sobre as ações e ele respondeu exatamente como este hadith menciona, não é? O que mostra que este ensinamento foi repetido em várias ocasiões. O segundo aspecto que o hadith menciona, bondade para com os pais. Nós vamos talvez levar esta segunda parte do hadith para enfatizar um pouco mais. Ser bondoso para com os pais. E o Corão menciona vários versículos para o que relata a bondade para com os pais. Os pais podem até não ser muçulmanos. Não quer dizer que nós não podemos ser bondosos para com eles. Nós temos que ser bondosos para com eles. Allah subhanahu wa ta'ala, depois da adoração, depois de adorar a ele, a ordem que Allah subhanahu wa ta'ala menciona neste versículo do Corão, assim como no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, é a obrigação de honrar, obedecer e servir os nossos pais, excepto se eles pedirem algo que contraria o Sharia, que contraria o Corão, porque não há obediência à criatura onde há desobediência ao Criador. Allah subhanahu wa ta'ala diz:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nós recomendamos, ordenamos o homem a ser bondoso para com os seus pais. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allah está a dizer, até se eles te forçarem, não é, em desobedecer, não é, as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, até para você fazer kufr, aí você não vai obedecer os teus pais, mas mesmo assim eles já te forçar ou a te induzir a fazer uma ação errada, você não vai aceitar, mas você deve tratar bem a eles, você deve ter bondade para com eles. É ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah decretou que ninguém deve adorar senão adorar a ele. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E ser bondoso para com os pais. Portanto, aqui nós podemos ver Allah, ou por outras hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou a bondade filial, a bondade do filho para com seu pai, acima até do jihad. Alguns comentadores dizem que se refere a um jihad voluntário, exceto se for um jihad obrigatório. Portanto, o jihad voluntário, você, por vontade, não é obrigatório que todos tenham que sair, mas aquele que estiver disponível para participar, que vá por aí. Alguns comentadores dizem isso. Outros dizem, o hadith só diz, o jihad foi mencionado a posterior, quer dizer, tratar, obedecer, né, ser bondoso para com os teus pais, está acima até do jihad. Obviamente, passagem em que o hadith veio, um sahabi veio pedir ao profeta sallallahu alaihi wasallam para ir para combater no caminho de Allah. E o profeta perguntou, você tem teus pais vivos? Ele disse, sim, então você vai tratar bem, cuida dos teus pais. Esse é o jihad que você vai fazer. É melhor até do que você ir para o jihad. O terceiro aspecto que este hadith menciona, que o Tumma Ayyun, quando perguntou e qual é a terceira coisa, ele diz, o profeta diz, al-jihad fi sabilillah, combater, não é, no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o jihad representa a defesa da religião, a defesa da nossa comunidade, mas só vem depois das duas primeiras obrigações. A comunidade está sendo atacada, há invasores a atacar a sua comunidade, você deve defender a sua comunidade. É um jihad que você está a fazer e nós temos vários exemplos. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi o primeiro quando se apercebeu que alguém, ou quando houve rumor que alguém estava para atacar Medina, o profeta foi o primeiro a ir para lá. Quando os sahabas estavam a ir para querer saber o que se passava, o profeta já estava a voltar. Diz, fiquem calmos, tranquilos, não há nenhum mal deste lado, porque eu já fui lá averiguar. Portanto, combater pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Este ponto, podemos assim dizer, mostra que nem toda ação de grande mérito ultrapassa a oração e a bondade filial. O jihad é uma ação de grande mérito, mas esta ação que é de grande mérito não deixou o jihad, não deixou por outra o salat, não deixou, não é, a bondade para com os pais, não é? Apesar de ter um mérito que é o jihad, mas nós temos aqui a bondade para com os pais e o salat como ações acima até do jihad, conforme esta sequência do hadith que nós aqui acabamos de mencionar. Portanto, podemos também entender que este hadith ensina que o profeta sallallahu alaihi wasallam respondia de forma adaptada à pessoa que perguntava, podendo mencionar diferentes atos como os mais amados por Allah em contextos distintos. Por quê? Porque outros hadiths, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu de forma diferente, olhando para o questionador e em conformidade aquilo que o questionador tinha a apresentar, o profeta sallallahu alaihi wasallam supria aquilo que era a preocupação que ele tinha. Nós vemos hoje, é de lamentar, os nossos jovens em particular, até alguns já adultos, desrespeitam os seus pais, maltratam, batem. Alguém falou há dias atrás que um filho apertou o pescoço do pai porque o pai estava sendo exigente com ele. A exigência do pai era só para o bem-estar do seu próprio filho, mas o filho achou que o pai já estava a lhe incomodar, estava muito em cima dele, que foi atacar o seu próprio pai. Portanto, quem entende os ensinamentos, os valores islâmicos, jamais poderia fazer uma coisa dessa.
E nós temos hadith como o segundo hadith que poderíamos mencionar nesta nossa lição de hoje, onde Abdullah bin Umar radiallahu anhu disse: Ridha Rabbi fi ridha al-walid. A satisfação de Allah está na satisfação do pai. Wa sakhatu Rabbi fi sakhati al-walid. E a ira, a fúria de Allah está na fúria ou na ira do pai, que é um hadith também autêntico. Nós podemos entender deste hadith que que o princípio que o Sharia determina é também o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, está ligado ao agrado dos seus pais. E Allah subhanahu wa ta'ala em vários versículos do Corão chama-nos a atenção a esta questão. Ibn Hajar Asqalani rahimahullah comenta, não é, que este texto reforça a gravidade de desobedecer os pais e que muitas vezes a perda de baraka na vida de alguém está relacionada com a falta de birrul walidain, com a falta de ser bondoso para com os seus próprios pais. Portanto, a bondade para com os pais não é apenas uma virtude social, mas é uma prioridade na religião, logo a seguir a oração. Honrar e agradar os pais aproxima a pessoa de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto magoá-los, maltratá-los e ser ingrato afasta a pessoa da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Cumprir com o salah no seu devido tempo é a base, mas a bondade do filho para com os seus pais é a continuação, não é, prática dessa submissão a Allah subhanahu wa ta'ala no convívio humano. Portanto, essas são palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, onde chamam-nos a atenção a obedecer os nossos pais, sermos bondosos, tratá-los bem e respeitar os pais. Não serão obedecidos somente quando chamar-nos, exortar-nos, ordenar-nos a fazer uma coisa que vai contra a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e mesmo assim, eles devem ser tratados com bondade. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.